afirma que o grupo de prefeitos que estava em Israel se encontra agora na Jordânia. A comitiva está em deslocamento para pegar um voo e retornar ao Brasil. Aqui nos conta o repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações diretamente de Brasília. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você. Oi, Tiago, tudo bem? Sim, ótima noite a você, a quem nos acompanha. Essa articulação foi feita através do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty ao longo de todo esse final de semana e informações repassadas através da ministra Gleisi Hoffmann a essas autoridades. Quase 42 estavam nesta região de conflito em Israel, juntamente com assessores, inclusive 6 ainda ficaram, não aceitaram essa fuga via ali Jordânia, na verdade, para chegar neste local em segurança e seguir em um voo, mas cerca de 12, foram 12, na verdade, que aceitaram este convite e essa saída numa rota de fuga. Vieram de ônibus, na verdade, a informação foi confirmada hoje logo pela manhã e essas autoridades conseguiram, então, este embarque, uma rota de segurança que foi feita uma negociação ao longo de todo o final de semana, o que ainda é aguardado uma outra rota, inclusive via Egito, se for possível, para os próximos. Negociação, Tiago, está sendo feita via Itamaraty. Toda essa negociação, inclusive para ter um cessar-fogo, pelo menos que seja uma rota segura nesse momento para ter esta saída, usando este ônibus ou um outro veículo que seja indicado pelo governo federal, pelo Itamaraty, para conseguir atender não somente essas autoridades como assessores, mas outros que estavam visitando, que estavam de férias nesta região, fazendo um turismo e que não tinham um compromisso oficial, mas ainda assim também serão resgatados. Ainda não se fala em um voo da FAB, em uma aeronave que possa ir diretamente, como a gente viu em outras ações, mas esta situação acaba indicando o quê? De um voo comercial, contando inclusive com o apoio do governo de Israel para a retirada desses brasileiros que estavam no momento desta retomada do confronto e ao longo de todo o final de semana houve então essa negociação, aguardando os próximos dias, os próximos passos para ainda nesta semana realizar uma outra retirada. Tiago. Ô Bruno, e o Ministério das Relações Exteriores divulgou inclusive uma nota nessa segunda-feira em que diz que os prefeitos ignoraram uma orientação do Itamaraty e agora correm perigo no Oriente Médio, apesar dessa situação que nós já trouxemos aqui, muitos estão deixando e buscando outros lugares para retornar ao Brasil. Bruno. Já havia uma orientação de fato de quando iniciou esse conflito, havia essa recomendação para que se não fosse para aquela região, mas ainda teve essa excursão, essa comitiva de gestores que foram para ter o entendimento sobre segurança pública, conforme já estamos vendo aqui na Jovem Pan, mas tinha uma nota, na verdade, da Embaixada do Brasil em Israel, lá de outubro de 2023, alertando, na verdade, que não aconselhava essa viagem, que não era essencial, que não recomendava ir para aquela região. Em junho, 2 comitivas de autoridades do Brasil viajaram a Israel a convite do governo israelense e, diante disso, recebeu um alerta, na verdade, do governo que não era recomendado esta viagem. A nota do Itamaraty foi divulgada, então, logo após essas autoridades chegarem à Jordânia, nesta segunda-feira, para que possam retornar aqui ao seu destino. Mas ainda fica esse alerta do governo brasileiro não recomendando esse tipo de viagem, muito menos para essas autoridades que, de acordo com essa nota, acabaram ignorando essa informação e ainda assim foram para esta região de conflito e agora aguarda essa retirada com apoio do governo do Brasil. Tiago. É isso. Bruno Pinheiro com os últimos destaques de Brasília. Até daqui a pouquinho. Daqui a pouco mais informações de Brasília. Eu vou chamar novamente Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Ô Dora, o Itamaraty faz esse alerta e, entre aspas, dá uma reprimenda nesses parlamentares, esses prefeitos que foram para Israel, foram para o Oriente Médio. Isso pode causar algum tipo de problema para eles? Olha, acho que não, porque essa é uma recomendação, o Bruno trouxe aí, uma recomendação que vem lá desde os ataques terroristas de outubro de 23. Então, a recomendação estava valendo e, pelo que a gente vê, o Itamaraty tem razão. Agora, de lá para cá, já houve 2 comitivas e isso, enfim, não houve nada, por sorte, elas foram e voltaram a salvo.
E eu estava ouvindo também hoje entrevistas de guia turístico brasileiro lá em Israel dizendo que mesmo nesse período de guerra, o turismo não sofreu um baque significativo. Diz que muitos turistas brasileiros continuavam indo a Israel. Bom, então havia um afrouxamento geral dos espíritos e mais. Como essas pessoas, essas autoridades foram a convite do governo de Israel, eu imagino que elas tenham acreditado que estava tudo em segurança, uma vez que o próprio governo de Israel convidou, não ia convidar, botar ninguém numa roubada, e no fim isso se configurou uma tremenda de uma fria. Agora, só um detalhe nessas negociações aí para retirada das pessoas e tal, a gente tem uma dificuldade a mais, né? Nós não temos embaixador em Israel. Lembra? O embaixador brasileiro foi retirado de Israel lá na confusão no ano passado, daquela história do embaixador que foi levado para o Museu do Holocausto, e aí o presidente Lula fez aquela declaração super infeliz, comparando o que havia em Gaza ao genocídio do Holocausto, enfim. E aí nunca mais tivemos embaixador em Israel. Israel tem embaixador em Brasília, né? E ele está envolvido aí nessas negociações com o chanceler brasileiro e o encarregado de negócios lá em Israel, que é quem está representando o Brasil na falta do embaixador. Kobayashi, em relação ainda a essa comitiva, não tem como parar a vida, né? Mas é um local altamente explosivo, claro. Sim, é muito perigoso, né, Tiago, diante de tudo que acontece historicamente, mas não deixa de ser um local amplamente frequentado aí nos últimos anos. A Dora bem disse que o turismo lá logo reacendeu. Poucos meses depois do outubro de 2023, já estava Israel recebendo muitos turistas do Brasil, do mundo todo e inclusive do Brasil também. Os prefeitos não devem ter ido para fazer turismo, espero que não, né? Porque principalmente se foram viagens patrocinadas com o dinheiro público, deve haver algum tipo de interesse público, isso também vai ser algo a ser cobrado desses prefeitos, aí Tribunal de Contas, enfim, qual vai ser o fruto dessa viagem? Há parcerias entre algo de Israel e esses municípios? Essa também vai ser uma outra questão que vai começar a ser explorada agora. Agora a Dora bem lembrou essa questão da falta do embaixador brasileiro em Israel, e isso é algo que precisaria ser rapidamente resolvido, até pela quantidade de brasileiros que vivem em Israel, muitos outros que vão até Israel pelo turismo religioso, principalmente. A qualquer momento, em um país que vive intensamente e permanentemente em conflito, haverá necessidade de um diplomata brasileiro para solucionar algum tipo de problema. Essa é uma omissão que o governo brasileiro tem operado, a ausência de um representante, um diplomata para representar os interesses do Estado brasileiro